Continuaremos, irmãos, a refletir nesta carta de Paulo. Eu quero explorar agora o verso 1 e 2 do capítulo 5. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa nova habitação celestial. Que Deus aplique a sua porção em nossos corações. Depois de ele ter falado da leve e momentânea tribulação, não era para se comparar com a glória que haveria de ser revelada. O apóstolo Paulo aqui mostra um grande contraste entre o corpo e o espírito. No caso aqui ele mostra um contraste entre uma vida terrena e uma vida eterna. Ele usa aqui duas figuras comparativas. A primeira figura é mais interpretada na Septuaginta, ou seja, o Velho Testamento, quando foi traduzido para a língua grega, trouxe essa ideia de tenda. Então, quando Paulo se refere à palavra tabernáculo, ele se refere à tenda. E aqui encontramos um contraste entre a tenda e o edifício. O primeiro contraste é a questão de local. Quando a tenda está localizada na terra, o edifício está localizado no céu. O segundo contraste é o fator tempo. A tenda é passageira. A tenda sofre alterações do tempo, do ar, da chuva, do sol, além de outros fatores, já que a mesma era produzida por meio de couros de animais. Sendo ele especialista nesta área, ele sabia que o tempo dela não era duradouro, mesmo que por mais que fosse bem feita, o seu tempo não era eterno. E ele contrasta isso com o edifício, que é eterno. Então Paulo coloca aqui que o edifício é para sempre e o tempo não abala esse edifício, porque a morada celestial ela não é temporal, mas ela é atemporal. Então Paulo coloca aqui diante dos sofrimentos que, por mais que ele vivesse aqui, ele queria que pessoas conhecessem o Evangelho, que é a pessoa de Cristo que morreu e ressuscitou em favor de todas as pessoas, para que as pessoas cresçam ao ponto de ter essa perspectiva de vida. Um dia que sair da minha tenda, estarei num edifício. E Paulo coloca aqui que esse edifício não é feito por mãos humanas, mas ele é feito pelas mãos divinas e é eterno nos céus. Então esse é o segundo contraste. O terceiro contraste é na estrutura, né? A tenda se acaba, né? De uma forma literal, a tenda se acaba. Que diz respeito à questão corporal, né? É que sabemos que a tenda é um elemento armado e produzido para um determinado período de tempo. Porque nós aprendemos que o nosso corpo ele vai viver um período de tempo.
E a palavra, quando se desfizer, ou seja, se desmanchar, então a ideia é que aquela estrutura vai ser desmanchada. E aí Paulo coloca que terá uma nova morada e ele chama de edifício. Por isso nós, olhando esse texto, a gente vê aonde Paulo está fixado. A tenda acaba, mas o edifício não acaba. A estrutura dele não sofrerá dano algum. E vale a pena lembrar que aqui Paulo não está falando do edifício como o céu. Está falando do edifício como corpo ressurreto dentre os mortos, ou seja, nova habitação. E isso acontecerá com todas as pessoas que morreram, que antes de morrer creram em Cristo. Acontecerá com as pessoas que estão vivas, e essas pessoas serão arrebatadas na vinda de Cristo e vão desfrutar desse edifício. Então nós encontramos aqui esse contraste bem esclarecido para nós vermos qual dos dois nós valorizamos mais, né? Quanto tempo nós gastamos pensando no edifício e quanto tempo nós gastamos pensando na tenda, né? Onde está a nossa esperança? Está na tenda ou está no edifício? Ou seja, qual dos dois nós aplicamos mais tempo? Aplicamos mais tempo na tenda ou aplicamos mais tempo no edifício? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele chega a dizer: não junteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça é ferrugem, onde o ladrão escava e rouba. Mas ajunteis para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão chega a deteriorar. Então ali a gente vê aquele contraste que Jesus Cristo mostra entre os tesouros terrenos e os tesouros celestiais. Nós podemos perceber que o nosso personagem principal aqui, a sua vida é voltada para o tesouro celestial. Toda a sua vida é inclinada para o tesouro celestial. A gente observa Paulo ali quando ele está viajando ali naquele navio, e aquele navio se despedaça com aquela grande tempestade, e ele se para na ilha de Malta. A gente observa que durante o curso daquele transtorno enorme, ali a gente observa um homem sem nenhum tipo de tesouro material. Mas a gente observa que ali um anjo do Senhor aparece para ele. Não aparece para o dono da embarcação, não aparece para o chefe da guarda, que conduzia mais de aproximadamente 276 presos. Não apareceu para nenhum deles e aparece para Paulo. Paulo vai e diz: o anjo apareceu para mim, o anjo do Deus a quem eu sirvo. E ali a gente vê que a ligação de Paulo era com a vontade de Deus. Então Paulo estava indo para Roma, e ali em Roma ele sofreu a morte, ou seja, ele foi decapitado. E ele sabia que estava indo para ser decapitado. Mas em nenhum momento você vê Paulo em desespero. Por quê? Porque Paulo dizia: quando esta tenda se desfizer, eu tenho da parte de Deus um edifício. Será que você, será que eu, será que nós temos essa total esperança? Temos essa total convicção? Vivemos apoiado nesse princípio?
ou somos semelhantes a uma folha seca que o vento joga para onde quiser. Então são coisas que nós, como seres humanos, precisamos considerar, porque a questão do tempo a gente não sabe do dia de amanhã, né? Gostaria em seguida para o verso 2, onde Paulo usa aqui algumas palavras que queremos aqui retratar a maneira do apóstolo falar. A primeira palavra diz: nós gememos. A palavra gemer vem do termo grego que significa suspirar, queixar-se, lamentar-se. A raiz dessa palavra indica um lugar apertado, um lugar estreito. Paulo, diante dos sofrimentos que via, que caía sobre ele estava naquele lugar estreito. Então ele gemia, querendo, almejando, suspirando por essa nova habitação celestial. Porque esse corpo mortal, ele via como vítima muito fácil, né? Uma vítima muito fácil do pecado, ou seja, das tentações, dos impulsos pecaminosos. E outra coisa é que ele almejar sair de um lugar de restrição para ir para um lugar de liberdade, ou seja, sair do corpo e habitar no edifício. Então Paulo coloca essa ideia aqui da palavra gemer. Paulo buscava esta habitação eterna e ele sentia-se saudoso da mesma. Quero aqui fazer uma parada e refletir com os irmãos e amigos. Hoje a gente não ouve muito isso nas igrejas, né? Poucos hinos são cantados, os crentes desejando estar com Cristo. As coisas parece que estão desaparecendo levemente, ou a gente está desaparecendo das coisas celestes. Ninguém sabe como é que está sendo essa fusão aí, né? Mas você vê muitas pessoas aí habitando em tendas, em corpos humanos, e muitos pastores querendo eternizar esses corpos humanos, falando coisas que a Bíblia não diz. Se você é filho de Deus, você não vai morrer, um exemplo. Talvez seja um termo mais brando, mais comum. Se você é filho de Deus, você não vai adoecer. Ou você, sendo filho de Deus, você não pode viver uma vida de pobreza, com poucas coisas. Ou você não vai adoecer porque Deus não quer que seus filhos adoeçam. A gente não observa isso na Bíblia. A gente observa aqui o Paulo aqui sofrendo. E a Bíblia diz que esse sofrimento aqui não era brincadeira. Levou 75 varadas na cidade de Filipos, foi levado ao tronco. Em Listra foi apedrejado, foi jogado fora da cidade, considerado como morto. A pergunta é: Paulo era filho de Deus ou não era filho de Deus? Então, por que se Paulo era filho de Deus, por que sofria dessa forma? O evangelho de hoje está sendo mal pregado, ou as pessoas estão adulterando o evangelho por seus interesses próprios, porque sabe que do outro lado tem um povo, ou seja, um grupo de pessoas que não consegue ver que Deus oferece um edifício no lugar da tenda. Então essa é uma coisa para nós considerarmos. E Paulo usa a segunda palavra, diz, aspirando, né? Aspirando. Essa palavra significa anelar,
desejar intensamente. O que está em foco aqui é a esperança íntima da alma de um homem que desejava um dia gozar da imortalidade eterna na presença do seu mestre. A terceira palavra é revestidos. A palavra no grego significa vestir por cima. Vestir tal como no caso da túnica, que era posta por cima de todas as demais peças de roupa. A forma nominal dessa palavra no grego significa a túnica que era vestida por cima das outras peças, ou seja, estava acima. Quer dizer, Paulo via a vida no edifício acima da outra vida. Ou seja, Paulo via muito mais vantagem. Não que ele quisesse morrer, coisa dessa natureza, mas ele desejava ser revestido dessa nova habitação. E ele não está pedindo aqui para ser despido, ou seja, ser morto, não. Mas ele está pedindo para ser revestido, né? Desejando ser revestido. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se a vida na minha carne produz frutos para vosso crescimento ou para a vossa salvação, Paulo via isso também com um grande gozo e paz. Ele disse: me sinto em aperto, olhando para um lado e olhando para o outro. Você vê que Paulo ele almejava a salvação das almas, queria ver as almas salvas. Quantas pessoas hoje querem ver as almas enganadas, né? Você está curado de um problema aqui, outro problema ali, mas você não está curado da eternidade longe de Deus. Ou seja, a pessoa morre sem crer em Cristo, sem ter passado pelo novo nascimento, e aí quando morre vai viver para sempre, não nesse edifício que Paulo está falando, mas no sofrimento eterno. Esse sofrimento eterno é pouco pregado nas igrejas. Aliás, não dá muito ibope, né? O que dá muito ibope é você ter um pai que dá tudo para você e nada falta para você nesta vida. Eu desconfio que esse pai que as pessoas pregam não é o pai da Bíblia. Eu acho que é um pai que as pessoas colocaram ele como se ele estivesse na Bíblia. O pai da Bíblia é outro. O pai da Bíblia é esse que Paulo está pregando aqui. Ele diz: por mais que a nossa tenda se desfaça, eu tenho da parte de Deus um edifício. Todos nós somos conhecedores que a palavra de Deus diz desde o princípio: do pó vieste e ao pó tornarás. Um dia vai ser o seu, vai ser o meu, vai ser, a menos que Cristo volte e arrebate os salvos, e esses salvos não passarão por essa parte de morte. Então não voltará ao pó, mas os que vão ao pó está cumprindo o que Deus disse lá no princípio: do pó vieste e do pó tornarás. Como tenho falado em outra mensagem, as pessoas querem eternizar o corpo material, o corpo que com o passar do tempo vai haver dores, vai haver incômodos em vários lugares, e por mais que a gente melhore aqui ou ali, isso não significa que vai eternizar-se. Por isso o apóstolo Paulo ele disse: nós gememos, nós aspiramos, nós queremos ser revestidos dessa nova habitação que não sofrerá alteração do tempo. Ou seja, concluindo aqui, ele disse: a nossa habitação celestial. A expressão no original significa do alto. Ele fala de uma morada no alto com o seu Salvador. Por isso, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que Deus abençoe cada um de nós, para a gente não ser enganado por meio dos
nossos corações, ao ponto de negarmos esta graça tão grande que é revelada em Cristo para nos dar esperança de um edifício celestial. Não sermos enganados pelo outro lado, por aqueles que querem eternizar a tenda. A tenda se acaba, amigo. Não deixe pastores, seja quem for, enganar você. Por mais que você cure de uma doença hoje, essa doença sirva de lição para que você reflita e lembre: eu sou mortal, um dia eu vou morrer, um dia eu preciso estar com Cristo, e estar com Cristo começa aqui na terra. Então não adianta a gente pular fora da realidade. O pecado cega a mente da gente para a gente não olhar para esse princípio. Paulo diz aqui: eu quero ser revestido dessa nova habitação. E você que me assiste, que me escuta, né? Não me assiste, mas me escuta. Porque a fé vem pelo ouvir, não pelo ver, né? Você pode pensar nesses 2 versículos e ver como Paulo se expressou diante das situações. E qual das 2 situações ele elogiou mais do que a outra. Que Deus nos abençoe.